O Corinthians acaba de sofrer mais um duro golpe fora de campo. O clube foi novamente punido e está impedido de registrar novos jogadores. E o mais preocupante é que essa não é uma punição isolada. Estamos falando do quarto transfer ban sofrido pelo Corinthians em apenas 2 meses. E dessa vez, o problema está relacionado à contratação do volante Charles, que chegou ao clube vindo do Midtjylland, da Dinamarca. Mas a pergunta que fica é, como o Corinthians chegou a esse ponto? Porque o clube continua acumulando dívidas e punições? E, principalmente, com 4 transfer bans em apenas 2 meses, o Corinthians vai conseguir reforçar o elenco ou corre o risco de passar mais uma janela de transferências sem poder contratar? É exatamente isso que vamos explicar neste vídeo, então já fica até o final. Porque a situação financeira do Corinthians está se tornando cada vez mais preocupante. E se você é corintiano e quer acompanhar todas as notícias do Timão, já se inscreve no canal, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Corinthians. Vamos começar. O Corinthians voltou a ser punido pela FIFA. Dessa vez, o motivo está relacionado à contratação do volante Charles, realizada pelo clube no segundo semestre de 2024. O Corinthians fechou a contratação do jogador junto ao Midtjylland, da Dinamarca, por um valor total de 1,6 milhão de euros. O pagamento foi dividido em 3 parcelas. O problema é que a terceira e última parcela, no valor de 800 mil euros, venceu no dia 15 de março de 2025 e não foi paga pelo Corinthians, convertendo para a moeda brasileira. Estamos falando de aproximadamente 6 milhões de reais. E, como estava previsto no contrato, o atraso no pagamento poderia gerar uma penalização ao clube. O acordo estabelecia uma multa de 200 mil euros em caso de inadimplência. Diante do não pagamento, o Midtjylland levou o caso à FIFA, e o Corinthians acabou derrotado na disputa. O clube ainda tentou recorrer à Corte Arbitral do Esporte, conhecida como CAS. Mas, em maio deste ano, o Corinthians também acabou derrotado nesse recurso. E agora veio a consequência, mais um transfer ban. Na prática, o Corinthians fica impedido de registrar novos jogadores enquanto a situação não for resolvida. E é aqui que a situação começa a ficar ainda mais preocupante. Porque esse não é o primeiro problema do Corinthians com transfer ban. Na verdade, essa é a 4ª punição sofrida pelo clube em apenas 2 meses. E isso mostra que o problema financeiro do Corinthians está muito além de uma dívida isolada. Estamos falando de uma sequência de pendências que estão diretamente afetando a capacidade do clube de se movimentar no mercado da bola. Vamos relembrar: o primeiro transfer ban aplicado pela FIFA aconteceu por causa de uma dívida envolvendo o Philadelphia Union dos Estados Unidos, relacionada à contratação do volante José Martínez. Depois, veio uma segunda punição, também relacionada a problemas financeiros. Nesse caso, o Corinthians foi punido por causa de uma multa disciplinar de 225 mil dólares, valor que corresponde a aproximadamente 1,15 milhão na cotação apresentada. Essa penalidade também está relacionada a atrasos no cumprimento de obrigações financeiras envolvendo negociações de jogadores. Entre os casos citados estão justamente José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, Charles, contratado junto ao Midtjylland, e Thales Magno, que chegou ao Corinthians vindo do New York City FC. E como se tudo isso já não fosse suficiente, o Corinthians ainda sofreu uma terceira punição, dessa vez aplicada pela própria Confederação Brasileira de Futebol. O motivo foi o atraso no pagamento de uma das parcelas de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, ou seja, FIFA de um lado, Confederação Brasileira de Futebol do outro, e o Corinthians acumulando problemas financeiros que impedem o clube de registrar novos jogadores. Ao todo, considerando os valores mencionados, o clube já acumula aproximadamente 23 milhões em dívidas relacionadas aos transfer bans, e esse número chama muita atenção, porque o Corinthians não está enfrentando apenas uma dificuldade pontual. O clube está diante de uma verdadeira bola de neve financeira.
Uma dívida gera uma disputa. A disputa termina em punição. A punição impede o clube de registrar jogadores. E, enquanto isso, novas pendências continuam aparecendo. E agora vem uma questão que preocupa diretamente a fiel torcida: como o Corinthians vai montar o elenco para a próxima temporada? Porque, em um cenário normal, o clube estaria analisando o mercado, buscando reforços e negociando jogadores. Mas quando existe um transfer ban, toda essa estratégia fica comprometida. O Corinthians pode até negociar com jogadores, pode até chegar a acordos, mas, enquanto as punições estiverem ativas, o clube não consegue registrar esses atletas, e isso pode fazer com que o Corinthians perca oportunidades importantes no mercado. Além disso, existe outro problema: quando um clube está financeiramente fragilizado, ele passa a ter menos poder de negociação. Os jogadores podem ficar receosos, os clubes podem exigir pagamentos antecipados, e os credores passam a pressionar cada vez mais. Isso cria um ciclo extremamente perigoso, e a situação do Corinthians fica ainda mais delicada porque o clube precisa encontrar uma maneira de equilibrar suas contas sem comprometer o funcionamento do futebol. A prioridade passa a ser resolver as dívidas, mas, ao mesmo tempo, o Corinthians precisa manter salários em dia, pagar despesas, administrar contratos e montar um elenco competitivo. E é justamente nesse ponto que a torcida começa a fazer uma pergunta: até quando o Corinthians vai conseguir sustentar essa situação? Porque a fiel está cansada de ouvir falar em dívidas, está cansada de ver o clube sendo punido, e está cansada de acompanhar notícias de transfer ban. O torcedor quer ver o Corinthians dentro de campo, quer ver um time competitivo, quer ver o clube brigando por títulos. Mas, para isso acontecer, o Corinthians precisa primeiro colocar a casa em ordem fora das quatro linhas. E o caso envolvendo Charles é mais um exemplo de como decisões financeiras tomadas no passado continuam gerando consequências no presente. A contratação aconteceu em 2024. A parcela venceu em março de 2025. A disputa foi levada à FIFA. O Corinthians recorreu, perdeu novamente. E agora, em 2026, o clube sofre a consequência com mais um transfer ban. Ou seja, uma dívida que começou lá atrás continua impactando diretamente o Corinthians hoje. E esse é justamente o maior sinal de alerta. Porque se o clube não conseguir resolver essas pendências, a tendência é que os problemas continuem se acumulando, e a próxima janela de transferências pode se transformar em mais uma grande dor de cabeça para a diretoria. Então, fiel, o cenário neste momento é extremamente preocupante. O Corinthians chega a 4 transfer bans em apenas 2 meses. São 3 punições aplicadas pela FIFA e uma pela Confederação Brasileira de Futebol. E o valor das dívidas relacionadas a essas punições chega a aproximadamente 23 milhões de reais. O caso mais recente envolve a contratação de Charles e uma dívida de aproximadamente 6 milhões de reais referente à última parcela da negociação com o Midtjylland. E agora a diretoria terá que correr contra o tempo. O Corinthians precisa resolver essas pendências para voltar a ter liberdade no mercado, porque, caso contrário, o clube pode continuar impedido de registrar jogadores e ter ainda mais dificuldades para montar um elenco competitivo. A situação exige responsabilidade, planejamento e, principalmente, transparência. A fiel precisa saber qual é o plano do Corinthians para sair dessa crise, quais dívidas serão pagas primeiro, quando os transfer bans serão derrubados, e o clube terá condições de contratar novos jogadores? Essas são perguntas que precisam de respostas. E agora eu quero saber a sua opinião. Fiel, você acredita que o Corinthians vai conseguir resolver esses transfer bans a tempo de contratar novos jogadores? Ou você acha que o Timão corre o risco de passar mais uma janela de transferências sem conseguir reforçar o elenco? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião de cada corintiano que acompanha o canal. E se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial: se inscreve agora no canal. Aqui você vai acompanhar as principais notícias do Corinthians.
as últimas informações do mercado da bola e tudo o que acontece nos bastidores do Timão. Então fortalece o canal, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. E manda esse vídeo para aquele corintiano que precisa saber o tamanho da crise que o clube está enfrentando. Somos milhões de corintianos e juntos podemos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Aqui é Corinthians e aqui a notícia do Timão chega primeiro. Vai, Corinthians!